à continuidade do módulo 0. Nessa aula a gente vai falar de férias e eu vou fazer um gancho com a aula anterior sobre gratificação natalina, sobre 13º salário. Como prometido, no final da aula a gente vai ter um índice remissivo, falando sobre todas as normas ali que a gente tem que fazem referência às férias, mas o que eu quero que vocês se atentem às férias, as férias são um direito constitucional também, é esse acréscimo de 1/3. Por que existe um acréscimo de 1/3 no momento que tu adquire e tem o direito de férias? Porque como vocês recebem um salário normalmente, imagina vocês aí, vocês recebem um salário continuamente, né, de forma fixa. Vocês começam a fazer planos para aquele salário mensalmente. Olha, o salário chegou, vou pagar isso aqui. Vou começar a viver um estilo de vida com base naquele salário que tu tem. Chega nas férias, se eu só te afastar e te der um valor de um salário, o que vai acontecer? Tu não vai conseguir usufruir o descanso, tu vai ficar em ócio na tua casa. Por quê? Porque o salário provavelmente já está destinado ali a tudo que tu paga costumeiramente. Então esse acréscimo de 1/3 é para que tu possa usufruir de um lazer, né? Porque o lazer ele está incluído como um direito constitucional, é um direito da pessoa humana, é um direito que deveria estar incluído dentro do salário também. Às vezes não é possível, mas as férias, quando ela vem com esse acréscimo de 1/3, é justamente para garantir que tu possa ter um lazer, já que em regra a maioria das pessoas tem um salário já completamente destinado aos gastos úteis, né? Os gastos normais do dia a dia em comum. Como é que funciona para tu adquirir férias? As férias, como eu falei para vocês, e vocês já conseguem associar aqui aos princípios, ela vem para proteger o direito humano ao descanso. A pessoa trabalhar, mas ela também tem o direito ao descanso. Então ela vem proteger a pessoa para dizer, olha, tu não pode trabalhar sem parar, porque senão uma hora tu vai ficar doente, uma hora eu vou prejudicar a tua saúde, uma hora tu vai te colocar aí em risco de vida, porque tu não pode de forma contínua nunca parar de trabalhar, isso vai gerar um problema. Até quem diz que não gera problema, já tem um problema aí que deve estar mais escondido do que ela pensa. Mas a grande questão é, né, as férias, elas são adquiridas de que forma? Para tu ter o direito às férias, tu tem que trabalhar no mínimo 1 ano. Então funciona da seguinte maneira: eu iniciei o meu trabalho dia 1 de julho, vamos dizer, 1 de julho do ano passado, a gente está em 2023, então 1 de julho de 2022, não sei quando está assistindo essa aula, mas vamos colocar essas datas. Então em 1 de julho de 2022, tu começou a trabalhar. No final de junho, no último dia de junho, né, porque conta o dia de trabalho, então 1 de julho conta como trabalho. No ano seguinte, no último dia de junho, eu trabalhei um ano inteiro. Significa que eu trabalhei um ano inteiro, que eu comecei em 1 de julho de 2022 e no último dia de junho eu acabei de integralizar um ano de trabalho completo. Quando tu tem um ano de trabalho completo, no ano seguinte, tu já adquiriu, depois de trabalhar um ano completo, tu já adquiriu um mês de férias. Ou seja, eu tenho 30 dias de férias para tirar. Então, trabalhei um ano, tenho 30 dias. Isso tudo são normas de saúde do trabalho, tá, pessoal? Então, isso visa resguardar a saúde daquele trabalhador. Aí, o que acontece? Trabalhei um ano. Ah, mês que vem já estou de férias? Não. Porque a lei determina que tu tem até um ano para tirar essas férias que tu conquistou. Então, depois de um ano de trabalho, eu conquistei o direito a 30 dias de férias. Quando eu vou tirar? O empregador vai te designar ao teu mês de férias, que pode ser parcelado, né, dentro dos limites legais e normativos que a gente tem. Vocês vão ter no índice remissivo. A nossa intenção é esclarecer cada pedido e o porquê dele para vocês identificarem, né, mas vocês vão ter o índice remissivo e vão poder ler todos ali e avaliar a cada caso concreto quando aplicar e como aplicar, fazendo as determinadas ponderações. Mas a grande questão é, depois que eu trabalhei um ano, eu tenho direito a um ano de férias. A 30 dias de férias. E esses 30 dias têm que ser tirados no ano seguinte. Ou seja, a partir de 1 de julho de 2023 até o final de junho de 2024, eu vou ter que ter tirado esses 30 dias de férias. Se eu não tirar, aí vai pagar em dobro as férias. Por que é indenizado em dobro as férias? Porque é para que o empregador seja coagido a entregar essas férias, já que isso é uma norma de saúde do trabalho. Então, se ele passar mais de um ano, ou seja, a pessoa passou 2 anos trabalhando e não tirou 30 dias de descanso, é muito provável que ela tenha problemas de saúde e isso vai ressoando, né? Então, o pessoal, não para de trabalhar, mas está toda hora no hospital. Então, por que isso? Porque isso é uma norma de saúde. Esse limite de trabalho contínuo, sem parar, sem dar descanso à cabeça, sem dar descanso ao corpo, vai ressoar em um problema de saúde e isso vai ressoar na saúde e na vida da pessoa. Então, é por isso que a gente tem esse direito a férias, a gente tem essa previsão e quando a gente reconhece contratos
que não tem esse direito porque são contratos informais, a gente reconhece o vínculo, isso aqui é efeito lógico. Então, a partir do momento que eu reconheci um vínculo de emprego que estava na informalidade, que estava sendo protegido por alguma máscara, algum contrato, aí eu reconheço o vínculo de emprego e falo, olha, era devido às férias, ela não tirou. E isso está prejudicando a saúde e a lei protege o direito às férias, inclusive a Constituição Federal, a gente vai cobrar o valor das férias. Se ainda estava no período, né, ainda estava no período dela usufruir dos 30 dias, vou cobrar em dobro? Não, eu vou cobrar a indenização no valor normal, já que ela ainda estava no período de poder usufruir sem esse abalo à sua saúde, sem inserir esse princípio à saúde e à vida da pessoa, à salubridade, né? Então, essa é a grande questão, essas são a grande análise das férias. Aí o cálculo de férias, ou seja, as férias elas são cobradas, vamos dizer, se eu rescindo o contrato antes de usufruir delas, vou cobrar de forma simples. A gente fala simples, do valor das férias mais um terço. Né? E se eu encerrar as férias, se eu encerrar o contrato em 1 ano e meio, igual a gente fez o exemplo do 13º salário anteriormente, né? Eu tive 1 ano de trabalho e na metade do ano seguinte eu encerrei o contrato. A regra é que tu cobre as férias integrais e mais as proporcionais. As férias elas são integralizadas assim como o 13º salário. Só que a diferença é que o 13º salário, se tu começa no meio do ano e chega no final do ano, o que acontece? Tu vai receber no final do ano já, daquele ano, a proporção do 13º. Isso não acontece com as férias. Se eu iniciei em junho, cheguei em dezembro, eu não recebo metade de férias. Não, eu vou continuar trabalhando até alcançar um ano. Então é por isso que as férias vocês vão encontrar muito nas petições, nos modelos que vocês vão encontrar referência assim, férias de 2023, 2024, férias de 2022, 2023, 2021, 2022. Por quê? Porque foi a data que ela começou e quando ela ganhou o direito às férias. Nesse prosseguimento, olha, começou em 21, terminou em 22. Ela não interrompe em dezembro igual o 13º. Então, o 13º ele é anual, né, a cada ano mesmo, ano do calendário. As férias não. Elas são anuais, mas ela não respeita o calendário. Ela respeita o momento que a pessoa entrou no trabalho e quando ela completou o ano de trabalho. Aí, a partir daí, ela ganha o direito a 30 dias de férias. E, portanto, se ela sair, ela vai poder cobrar esse valor, porque já era um direito adquirido. Olha o princípio aí constitucional, um princípio de regra geral, né? Então, se ela tem o direito adquirido aquilo, ela vai recebendo. E se ela for interrompido o contrato, no meio do caminho, ela vai receber o proporcional. Ela pode perder esse proporcional dependendo da modalidade de dispensa, mas a gente vai deixar esse caso para depois e com certeza quando vocês lerem aí o índice remissivo, vocês vão encontrar e identificar quando ela vai perder esse proporcional. Mas a regra é, trabalhei 1 ano, ganho 30 dias de férias e tenho 1 ano para usufruir. Não usufruir nesse ano, aí eu vou cobrar as férias indenizadas de maneira duplicada. Por que eu vou cobrar de maneira duplicada? É uma forma de coagir, de punir aquele empregador por não ter dado o direito às férias daquela pessoa. Reconheci o contrato hoje, ele estava trabalhando há 5 anos, não dava direito às férias porque ele fez um contrato informal. Ora, de novo, é um direito indisponível, a realidade era uma relação de emprego, e se era uma relação de emprego, ela tinha direito às férias. Por isso que todas as verbas que a gente vai trazer aqui, a partir do momento de reconhecimento do vínculo, você tem uma alavancada em pedidos, uma alavancada em valor financeiro da demanda. Porque a partir do momento que a gente reconhece um contrato de emprego, a gente vai pedir as garantias que deveriam ter sido entregues durante aquele período. E o que não foi entregue, a gente vai cobrar, tá bom? Então as férias estão dentro dessa análise. Tu identificou que ela não tirou e às vezes ela também é retirada, ela é entregue mesmo em um contrato informal. Por que isso acontece, gente? Porque também é um direito que as pessoas conhecem muito. Ela fala assim, eu nunca vou ter férias, eu nunca vou ter férias do emprego. E isso acaba criando uma discussão e ela usufruindo de uma ou outra. Se não usufrui da maneira correta, usufrui de uma ou outra. Então vocês vão identificar isso porque é um direito também muito discutido. Então as férias elas têm esse condão, tá? Pedido integral, proporcional, em dobro quando passa do prazo ali, ou se houver alguma reforma normativa em relação às férias em dobro. Porque a gente tinha outras situações de férias em dobro, né, quando a gente pagava as férias atrasadas. Por quê? Porque, olha, se é para usufruir as férias e descansar, eu não posso deixar o funcionário sem o dinheiro das férias. Então, se eu atrasava o dinheiro das férias, como é que ele ia se programar para curtir as férias? Por isso que as férias, por exemplo, a gente paga numa data anterior ao salário. O salário sempre pode pagar ali depois do 5º dia, né, do mês. Inclusive, eu não mencionei isso no salário, né? Mas vou falar aqui rapidinho. O salário, ele pode ser pago diariamente, pode ser semanalmente,
o máximo que pode ser mensalmente. As pessoas escolhem mensalmente por quê? Porque é mais fácil da empresa se organizar e pagar a cada mês do que ela ficar pagando todo dia, né? Parar para fechar a caixa, abrir e pagar todo dia. Então ela faz o pagamento por mês, que é o máximo de tempo que a lei permitiu para pagar o salário. Agora a grande questão em relação às férias, por que paga antes de tu entrar nas férias? Porque a gente quer que tu usufrua do descanso. Se tu tiver sem dinheiro, provavelmente tu não vai conseguir descansar e nem se programar para descansar. A gratificação natalina, ela tem muito disso incluído nela. Se tu quer um descanso, tu quer uma relação social, tu quer poder usufruir daquele ritual de recuperação junto com os teus familiares, a gente tem essa gratificação. Dentro dela está embutida essa necessidade, essa vontade de proteger esse descanso, de proteger essa relação, essa recuperação da pessoa, né? Que extrapola simplesmente o físico, mas essa é uma questão teórica mais profunda. Não vamos nos adentrar nisso. Em relação às férias, acho que vocês já entenderam como a gente calcula ela, vocês vão ler melhor o índice remissivo e quando adentrarem também no momento dos cálculos do trabalho, vão ganhar similaridade, mas agora já estão preparados para ler uma RT, para avaliar um cálculo e verificar se está adequado ao que a relação de trabalho trouxe para vocês e pedir de forma adequada tanto as proporções como o simples e as férias em dobro. Depois, quando vocês forem operacionalizar isso no cálculo do trabalho, vocês vão ver que a calculadora já vai antecipar muito dessas etapas. Tanto o 13º como as férias, né, quando vocês aprofundarem no direito, vocês vão perceber que o que vai fazer diferença é se está adequado o valor que está sendo pago com o que era o salário da pessoa, né? Era o salário base, era o salário mínimo, a remuneração integral dela compõe o valor que vai ser pago de 13º e férias. Mas aqui a gente ainda está no básico. Eu quero que vocês não se preocupem muito com isso, porque a partir do momento que vocês entenderem como se cobra, quando se cobra, a gente vai se integralizar sobre o como se calcula para como fazer o pedido de forma adequada, de forma sólida, né? Indicando quanto a pessoa recebia e, portanto, quanto ela deve receber de férias. Porque não pode, por exemplo, a pessoa recebe 5 mil. Aí quando chegar na hora das férias, você vai calcular o quê? Um salário mínimo mais um terço? Ela não vai tirar férias nunca. Ela não vai querer um negócio desse. Então tem que ser proporcional ao valor que ela recebia mais um terço, para usufruir desse lazer. Assim como o 13º salário. Ah, ela ganhava 5 mil. Aí o 13º salário dela é referente ao salário mínimo. Não faz sentido nenhum. Ela tem que acompanhar a remuneração adequada que essa pessoa recebia, justamente para garantir o objetivo que a gente tem em relação à criação dessa regra e desses pedidos. Fechado? Então, acho que já deu para entender. 13º, férias, salário mínimo, vamos para uma verba polêmica, o FGTS. A gente vai entender da onde ele nasceu, da onde ele germinou, e para vocês poderem instrumentalizar ele no processo.